Hoje eu vou começar, então, vamos começar agora aos poucos, tirando algumas dúvidas de alguns pacientes, então, que nos encaminharam. Repetindo, alguns pacientes nos encaminharam algumas perguntas, muitas dúvidas sobre cirurgia bariátrica essa semana, e a gente compilou essas perguntas para responder para o pessoal durante essa live. Obviamente que havendo perguntas de outras pessoas tiverem perguntas, a gente conseguir tempo para responder, nós responderemos também no decorrer da live, certo? Então eu vou começar com algumas perguntas que a gente já tinha selecionado aqui. A Tainara Ribeiro fez uma pergunta muito interessante, né, essa semana, sobre se a gente pode fazer mais de uma vez a cirurgia bariátrica. Sim, Tainara, né? A gente pode fazer mais de uma cirurgia bariátrica. Tudo depende da técnica que foi escolhida, né? E existe sim a cirurgia revisional, que é uma cirurgia de revisão, vamos dizer assim, uma segunda cirurgia bariátrica, né? Que a gente faz no caso de uma falha terapêutica. Então, o paciente reganhou peso, né, no decorrer de alguns anos após a sua cirurgia, né? Tentou de diversas maneiras o controle com a equipe multidisciplinar, com dieta adequada, com acompanhamento múltiplo, e não conseguiu fazer um controle adequado do peso. Então, se a gente julgar após uma avaliação, né, que é caso para uma cirurgia revisional, a gente pode fazer. A cirurgia mais comum revisional, né, hoje, aqui no GECOM, e acredito que em grande parte do serviço, é a transformação da cirurgia de sleeve em bypass, né? São duas técnicas distintas de cirurgia bariátrica. O sleeve, também conhecido como gastrectomia vertical, ela é uma cirurgia que faz uma septação, um corte do estômago, uma redução do tamanho do estômago, né, de forma longitudinal, e retira, vamos dizer, 70% a 80% do estômago fora. Então o paciente faz uma redução do tamanho do estômago e vai tirar também a produção de grelina, que é o hormônio da fome, que é feita no fundo gástrico. Ele sai com a cirurgia do sleeve. Esses pacientes, eles podem, no decorrer dos anos, ter uma chance de reganho de peso, né, de até 40%, 50%. Então, depois de 2 anos de cirurgia, se não houver um controle adequado. E então muitos procuram para fazer uma cirurgia revisional. A cirurgia revisional, quando uma vez feita sleeve, normalmente se faz um bypass gástrico, que é a cirurgia aquela que se faz um desvio, um estômago novo pequenininho, né, com a primeira porção do estômago, e um desvio com o intestino para fazer a parte mais metabólica da cirurgia, tá? Então sim, pode acontecer, respondendo a pergunta da Tainara, pode acontecer da gente fazer mais de uma cirurgia bariátrica no paciente. Tá? Eventualmente também cirurgias antigas já aconteceu, cirurgias que eram feitas abertas, foram feitas abertas antigamente, que tem um pouch, que é o estômago novo, um pouco maior, né? Ou tem a alça de intestino, que é ligada no estômago, também um pouco maior. Às vezes a gente tem uma indicação, depois do estudo anatômico do paciente, de fazer uma cirurgia revisional, refazer esse pouch, refazer a comunicação do estômago com o intestino, que pode melhorar a perda de peso do paciente depois de alguns anos de cirurgia. Outra pergunta interessante que eu já respondi em parte aqui, foi da Suzana, né? Quais são os tipos de cirurgia bariátrica? Basicamente a gente tem 3 tipos de cirurgia bariátrica. Nós temos cirurgias que são restritivas, né? Dentre elas a mais comum é o sleeve, né? O sleeve, que é a septação, a gastrectomia vertical. O sleeve é uma cirurgia restritiva porque ela vai restringir a quantidade de alimento que o paciente vai comer. Ponto. Nós temos as cirurgias desabsortivas, né, que é o escopinaro e
diversão bilipancreática, que a gente faz uma alteração no trânsito intestinal, onde o paciente não vai absorver grande parte do alimento que ingere. Então ela é uma cirurgia desabsortiva, por quê? Porque o paciente deixa de absorver todos aqueles nutrientes que ele ingere, tá? E nós temos a cirurgia mista, que é a mais comum, é o bypass gástrico, também conhecido como a cirurgia de Fobb Capella, que é uma cirurgia que vai fazer um estômago novo, pequenininho, né? E um pequeno desvio do intestino. Essa cirurgia também ela é a cirurgia mais conhecida como a cirurgia metabólica, cirurgia muito usada para o tratamento da doença metabólica, hoje muito em voga também, né? Então são basicamente esses tipos de cirurgia. E obviamente que a gente tem as cirurgias revisionais. Existem novas técnicas que agora estão sendo usadas. Não tem uma expressão muito grande ainda no nosso meio, mas que é a gastrectomia por via endoscópica, né? Ela não é uma gastrectomia vertical completa, porque não pode haver aceptação completa do estômago, né? Mas ela mimetiza o que faz um sleeve, né? Isso não tem cobertura de convênios e tal, então é uma coisa um pouco mais difícil, é uma cirurgia ainda está no começo, né? E nós temos procedimentos não cirúrgicos também, que é a colocação do balão intragástrico, que é feita por endoscopia, então não é procedimento cirúrgico, tá? Basicamente tratamentos, né, invasivos, nós temos esses aí. Uma outra pergunta, desculpe falando, bem interessante é a da Raquel. A Raquel, ela disse que está grávida, né? E quando ganhar o baby já gostaria de fazer bariátrica. Então eu gostaria de saber se pode fazer em seguida. Não, Raquel, a gente tem que dar um tempo, né? Tem que esperar um período, né, até o teu corpo se adaptar, se readaptar, se reorganizar depois da gestação, né? Então não se fala em fazer cirurgia bariátrica logo em seguida. Normalmente pelo menos 6 meses, depende da amamentação, depende de vários outros fatores, tá? Mas isso aí tem que ser avaliado caso a caso, obviamente, né? E a gente vai propor sempre, obviamente, o melhor tratamento para ti. Mais uma pergunta interessante que entrou da Mariana Martins, né? Com relação às vitaminas pós-cirúrgicas, terá que ser suplementada para sempre? Sim. As vitaminas, elas são essenciais no pós-operatório de cirurgia bariátrica, independentemente da técnica, Mariana, né? Por quê? Porque a gente faz uma restrição de ingesta e de vitaminas, né, com a restrição alimentar, e no bypass também a gente faz uma diminuição pelo desvio do intestino na absorção das vitaminas. Então a gente precisa suplementar, sim, com vitaminas para que o paciente ingira, né, que o paciente receba o mínimo necessário de vitaminas para ficar bem, não ter déficit de vitamina alguma, né? E isso a gente faz um acompanhamento anual, inicialmente mais seguido, né? E depois de 2 anos a gente faz acompanhamento anual para ver como estão os níveis de vitamina e ajustar a reposição conforme os níveis de cada paciente. Então é sempre importante e é para o resto da vida a reposição de vitaminas. E eventualmente nós temos pacientes que acabam perdendo o vínculo com seus serviços de cirurgia bariátrica e nos procuram, tal, a gente consultam com a gente eventualmente numa emergência e muitos deles estão já sem tomar vitamina por um tempo e acabam desenvolvendo carências vitaminais importantes. Então isso é muito, muito importante que faça a reposição. O que eu gosto sempre de dizer para os nossos pacientes é que é melhor tomar vitamina do que tomar remédio, né? Remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para dor no joelho, né? Remédio para dor nas costas.
Então, a gente deixa de tomar remédio, tendo uma vida mais saudável, tomando vitaminas para fazer a suplementação necessária, né? Vamos ver aqui algumas outras perguntas. Nós temos algumas perguntas entrando ao vivo aqui. A CB Bueno, não sei o nome, mas ela fez uma pergunta interessante que eu creio que eu já tinha respondido antes. Quem fez o bypass pode fazer uma cirurgia revisional? Pode, dependendo do caso, pode, tá? A gente precisa fazer uma avaliação, né, da anatomia, né, como é que está a tua cirurgia, como é que foi feita a tua cirurgia, e a gente faz alguns exames e eventualmente pode sim ser indicado fazer uma cirurgia revisional ou não. Existem outros tipos de tratamentos também que a gente dispõe aqui para quem tem bypass gástrico, né? Eventualmente a gente faz tratamento com argônio, né? Para aqueles pacientes que têm uma comunicação do estômago com o intestino que é muito grande, muito larga, então não fazendo a restrição alimentar que o paciente precisa, e a gente pode lançar mão desses tratamentos endoscópicos para fazer uma correção. Eventualmente o paute é muito grande, a gente faz uma correção disso, eventualmente o tamanho da alça alimentar e bilipancreáticas não tão adequadas, então a gente pode fazer uma avaliação nesse sentido também, tá? É necessário uma avaliação médica, né? Vamos ver se tem indicação, e certamente a gente pode lançar mão de alguns tratamentos para ajudar a retomar a perda de peso, né? E voltar a um peso mais adequado, certo? Vamos ver. A Bruna também fez uma pergunta interessante aqui. Verdade que nunca mais conseguirei comer normalmente? Não, bem pelo contrário, né? Bruna, a gente não... A cirurgia é para melhorar a qualidade de vida, né? Então, se o paciente não consegue comer normalmente, ele não vai ter uma melhora na qualidade de vida. Só que o que é normal? É comer 2 pratos de comida ou comer uma refeição adequada, né, no seu horário. Então, a gente vai comer uma refeição adequada. Estima que o paciente coma, né, o equivalente a um prato de sobremesa, de uma alimentação variada nas suas refeições, né? E o paciente que está comendo muito mais do que isso está com alguma falha no seu procedimento, porque não está fazendo mais tanta restrição, né? Dependendo da cirurgia, se for restritivo, e aí tende, né, se o paciente se perder vamos dizer, no acompanhamento, no vínculo com a clínica, ele acaba tendendo a reganhar o peso, tá? Então, é uma coisa bem importante que a gente frisa sempre para os nossos pacientes, né? Velhos hábitos geram velho peso, né? Se a gente aproveitar o procedimento cirúrgico que a gente fez para ter uma vida mais saudável, né? E mudar a forma como a gente se relaciona com o alimento, a gente tem uma chance de que o procedimento fique bem, que a gente vive bem por mais tempo com qualidade de vida, que é o que a gente busca fazendo cirurgia bariátrica. Tem uma pergunta, a Tatá fez uma pergunta interessante aqui sobre o balão, né? Os convênios cobrem o balão? Não. Tatá, os convênios não cobrem, não há cobertura de nenhum convênio, tem cobertura de balão intragástrico. Isso não está no rol, não é um procedimento que está no rol da ANS. E se não está no rol da ANS, não é um procedimento que os convênios têm que pagar. Eles não são obrigados a pagar. Então, não tem cobertura de convênio. É tudo particular. Mas é factível, sim. Tem indicação para cada paciente, né? Dependendo da avaliação, obviamente, a gente indica ou não, tá? Que mais? Vamos ver aqui algumas perguntas a mais aqui que a gente tem.
Uma pergunta bem interessante da Daniela, também sobre gestação, né? Então a Daniela pergunta quanto tempo após a cirurgia bariátrica ela pode engravidar. Isso é uma pergunta bem importante, tá? A paciente ela tem que ficar 2 anos, tá? 2 anos sem engravidar após a gestação. Por quê? Porque precisa que o organismo esteja equilibrado já, a sua reposição de vitaminas, esteja tudo certo, né? Para que possa transcorrer muito bem a gestação, tá? Então é muito importante, a gente frisa muito para as pacientes que estão em idade fértil, né, que conversem sobre metodologias anticoncepcionais com sua ginecologista, né, que a gente vai ter que ter muito cuidado no pós-operatório para não engravidar. E geralmente não se deve confiar no anticoncepcional oral. O anticoncepcional oral ele é interrompido antes da cirurgia, até porque ele é um método contraceptivo que pode aumentar o risco de trombose pós-operatório. Então a gente suspende e muda a metodologia. Também é alterado o método contraceptivo para aquelas que tomam anticoncepcional oral, porque a absorção do anticoncepcional diminui dependendo do tipo de cirurgia bariátrica que é feita, tá? Então ele passa a ser uma absorção errática, pode ter falha terapêutica e o paciente engravidar sem saber, né? Então é bem importante. Espera-se 2 anos, tá, Mariana, para engravidar depois da cirurgia bariátrica. Isso é bem importante. O César Salles, ele perguntou se tem algum jeito de fazer a cirurgia no período de carência do plano. Não, César, a gente normalmente não consegue fazer a cirurgia em período de carência. Por quê? Porque ela não é considerada uma cirurgia de urgência, tá? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia eletiva, né? Ela é uma eletiva essencial, foi transformada em eletiva essencial recentemente pelo Conselho Federal de Medicina. Então é uma cirurgia que ela tem prioridade frente às outras cirurgias. Por exemplo, na época de pandemia, agora que a gente teve uma suspensão de diversos procedimentos cirúrgicos eletivos, a gente percebeu que os pacientes que deixaram de fazer cirurgia bariátrica, eles sofreram muito mais, né, com o excesso de peso do que o risco, vamos dizer assim, de contrair um COVID durante a cirurgia, né, em procedimento eletivo. Então, esses pacientes, agora a cirurgia bariátrica passou a ser uma cirurgia eletiva essencial. Cirurgia eletiva essencial, ela não é de urgência, então procedimentos que podem ser feitos durante a carência do plano são procedimentos de urgência e emergência. Aí sim, né? Cirurgias eletivas a gente não tem como justificar por convênio, tá? Por mais que a gente saiba que eventualmente uma cirurgia bariátrica vai mudar a vida do paciente, né? Que é para isso que a gente trabalha. Porém, realmente não tem como justificar para o convênio essa urgência, tá? Vamos ver mais uma pergunta aqui bem interessante, é da Karen. A Karen, ela fez uma pergunta sobre dumping, né? Ela disse que tem muito medo do dumping e ela gostaria de um esclarecimento melhor sobre o que é o dumping e como evitar. Bom, Karen, o dumping ele é uma reação do organismo a uma alimentação errada quando a gente tem uma cirurgia de bypass gástrico, por exemplo, tá? É uma alteração, é uma resposta do intestino, vamos dizer, àquele excedente normalmente de gordura e açúcar, né? Quando a gente ingere uma quantidade superior de gordura e açúcar que o nosso organismo está preparado para receber, a gente pode ter esse efeito de dumping. O dumping ele dá uma sensação muito ruim para o paciente, uma sensação de cólica forte, sudorese, pode dar palidez, né, tontura, dor abdominal e diarreia.
e a experiência é bem marcante. Tá? Nem todos os pacientes têm dumping, né? E uma coisa importante que a gente faz aqui no GECOM é preparar bem os nossos pacientes para que eles evitem de ter dumping, né? Então, se o paciente faz a alimentação de forma mais adequada, prepare o seu organismo para receber, vamos dizer, para comer um docinho, eventualmente, raramente esses pacientes vão ter dumping, tá? Mas, obviamente, se o paciente substituir uma refeição principal por alguma coisa, um doce, né, a chance de ter um dumping é muito, muito grande, tá? Então, eventualmente, a gente até torce que os pacientes tenham essa experiência, não querendo ser maldoso, mas para entender como é que isso funciona e cuidar na alimentação, né? Não, estou brincando, obviamente, que a gente não torce que ninguém tenha isso, mas a gente explica muito para os pacientes por quê. Porque realmente isso é erro alimentar, tá? São raríssimos os casos de dumping que não sejam por erro alimentar, né? Praticamente eu desconheço. Então, os pacientes que exagerar em alguma coisa que o organismo não esteja preparado para receber, ele vai ter uma reação. E isso pode acontecer, inclusive, com pessoas sem cirurgia, né? A gente pode ter uma hipoglicemia súbita, paciente de jejum prolongado, eventualmente come alguma coisa muito doce, em excesso, eventualmente aquilo passa rápido para o intestino e pode causar a mesma reação que um paciente tem com cirurgia bariátrica, tá? Dumping, obviamente, é melhor não ter, mas tem relação com a forma como se alimenta. Então, se comer as coisas, seguir as orientações da nossa Nutri, né, preparar o intestino da forma adequada, fazer uma alimentação regular, dificilmente os pacientes vão ter, né? Isso é muito importante. Não é aquela coisa, não é uma entidade assim que cada refeição o paciente vai ter um dano. Não é assim, tá, cara? Então pode ficar tranquilo. Mas é importante só cuidar a forma como a gente se alimenta, né? Vamos ver aqui mais uma pergunta que está entrando aqui agora. Nós temos algumas perguntas interessantes aqui. A Carolina está perguntando, a Carolina Meira Moraes perguntou sobre os planos de saúde cobrirem a cirurgia bariátrica. Sim, Carolina. Os planos de saúde, em geral, cobrem cirurgia bariátrica, obviamente, se o paciente tem uma indicação de fazer cirurgia bariátrica, tá? Então, a cirurgia bariátrica ela já está há muitos anos no rol da ANS. O rol da ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela determina quais são os procedimentos que os convênios devem ou não pagar para os pacientes, tá? E então a cirurgia bariátrica se encontra nesse rol. Obviamente que tem indicação. Então, quais são as indicações de cirurgia bariátrica? Hoje em dia a gente tem duas indicações precisas que estão no rol da ANS. Pacientes com IMC acima de 40, né? Pacientes com obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, eles têm indicação de cirurgia bariátrica. E pacientes com obesidade grau 2, IMC acima de 35, com alguma comorbidade associada, eles também têm indicação de cirurgia bariátrica, tá? Nós temos algumas indicações especiais que já são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina há mais de 3 anos, que é a cirurgia metabólica. E isso é uma briga que a Sociedade de Cirurgia Bariátrica está travando agora com a ANS para incluir a indicação de cirurgia metabólica no rol da ANS. Cirurgia metabólica é indicada para aqueles pacientes com diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, e esteatose hepática, um conjunto dessas doenças que formam a doença metabólica.
esses pacientes com obesidade grau 1 para cima, ou seja, IMC acima de 30, eles já têm indicação de fazer uma cirurgia bariátrica. Na verdade, é uma cirurgia metabólica, não bariátrica. Porém, esses pacientes com IMC de 30 a 35 ainda não estão no rol da ANS. Então, os convênios não têm uma obrigatoriedade de pagar a cirurgia metabólica para esses pacientes. Mas é uma briga que a gente está travando aí e tomara, né, que a ANS coloque esses pacientes aí, esse procedimento no seu rol, para que os pacientes tenham cobertura do convênio também, tá? Vamos ver quem mais. Aqui tem uma pergunta importante aqui, interessante, da Miriam. Agora está muito em voga com o evento da pandemia, as intubações, né? Intubações orotraqueais, a necessidade de respiração, de ventilação mecânica, né? Se criou um monstro, né, acerca da intubação por causa do desfecho de alguns pacientes que desenvolvem a doença de Covid grave e precisam de intubação. Intubação não é sinônimo de desfecho ruim para a cirurgia, né? 99% das cirurgias, ou 90% das cirurgias eletivas feitas no mundo, elas são com intubação orotraqueal, com ventilação mecânica, porque a cirurgia com anestesia geral, ela implica em necessidade de substituição da ventilação do paciente. Mas isso é temporário, gente. Essa intubação, ela é no momento só que o paciente está anestesiado e que ele não conseguiria respirar por conta própria, tá? E isso não interfere em nada no desfecho, vamos dizer assim, do paciente e não aumenta o risco substancialmente de o paciente ter algum desfecho negativo, tá? Então, sim, as cirurgias videolaparoscópicas, como são feitas as cirurgias bariátricas hoje em dia, e grande parte de todas as cirurgias digestivas, cirurgias abdominais, elas são feitas com anestesia geral e necessita ventilação mecânica e intubação. Mas isso é temporário. No momento que desliga a anestesia geral, o paciente já recobre a sua ventilação, ele não é prejudicado pelo tubo, como os pacientes que desenvolvem a doença de Covid, que esse sim, né, eles não têm capacidade de troca de oxigênio respirando sozinho. É outra patologia completamente diferente, tá? Muitas cirurgias abertas são feitas com anestesia geral, mas precisa de intubação, cirurgias torácicas, cirurgia em geral, a grande maioria cirurgia de coluna, cirurgias ortopédicas, algumas são só com bloqueio, com anestesia nas costas, não precisa de intubação, mas muitas são com intubação também. Então, tem uma preocupação muito grande hoje em dia com esse fato aí, mas não é uma coisa assustadora assim como o pessoal pinta na rua, porque uma cirurgia é eletiva, essa intubação ela é programada e ela é temporária, tá? Tem aqui a Tati, né? Tá fazendo uma pergunta agora que ela esqueceu de perguntar pra gente se existe a carteirinha de pacientes bariátricos. Existe, Tati. Ela é online, né? No BodyLife. Tu te credencia, baixa o aplicativo do BodyLife e coloca lá as informações sobre a tua cirurgia, preenche ali, e o teu cirurgião vai fazer a autorização ele vai aprovar ou não o teu cadastro ali, e aí tu vai ter uma carteirinha digital de paciente operado. Se isso tem os descontos em restaurantes, alguns restaurantes, a grande maioria dos restaurantes aí, buffet livre ou rodízio, essas coisas aí dão desconto para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né? Porque eles obviamente não comem o que um paciente que não fez cirurgia bariátrica come, né? Então existe isso sim, faz lá, baixa o aplicativo, é BodyLife, e no celular preenche o cadastro ali como paciente
e o Dr. Gabriel vai aprovar a tua carteirinha, tá? É isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui temos. Temos também a Potira, que estava aqui um pouco com a gente, foi operada semana passada. Estava mandando elogios aqui para nossa equipe. Quem mais? Vamos ver quem é que mais está fazendo. Espero que eu tenha respondido as perguntas quase todas aqui que entraram. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se não entrou mais algumas. Algumas perguntas são repetidas, né? Das cirurgias revisionais, das cirurgias... muitas perguntas sobre gestação, que a gente já falou. Né? E aqui, deixa eu ver. Saúde come cirurgia. Mariana. Então, sobre o preparo da cirurgia bariátrica, uma pergunta interessante, né? O Carlos fez uma pergunta sobre o preparo. O paciente, ele precisa, aqui no GECOM a gente tem essa experiência aí de 24 anos, agora em novembro estamos fechando 24 anos de cirurgia bariátrica, de tratamento multidisciplinar da obesidade, né? E o paciente que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica, ele precisa estar preparado, né? Precisa entender aquilo que vai acontecer, quais são as transformações que vão acontecer com ele, né? E precisa estar preparado para isso. Então, esse paciente, ele precisa receber o acompanhamento, a orientação pré-operatória e o acompanhamento pós-operatório da equipe multidisciplinar para ter melhor desfecho, né? Então, dentre os procedimentos de preparo do paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica, existe a avaliação multidisciplinar. Essa avaliação ela vai passar pela psicóloga, né, pela nossa nutricionista, pela nossa fonoaudióloga, vai passar pela nossa fisioterapeuta, né, vai passar pela equipe cirúrgica, pelo anestesista. O paciente vai ser avaliado eventualmente por cardiologista ou pneumo, dependendo das suas comorbidades, das doenças associadas à obesidade, pelo endocrinologista, tá? E todas essas avaliações são essenciais para que o paciente tenha a melhor experiência do pós-operatório, né? Então, um paciente que sabe tudo aquilo que vai acontecer com ele durante a cirurgia e no pós-operatório da cirurgia, ele não vai sofrer, ele não vai estar ansioso, né? Ele vai saber exatamente aquilo que vai acontecer e com isso vai ter uma experiência melhor no pós-operatório. Tá aí vários pacientes nossos aqui acompanhando a live, né? Afirmando isso, né? Respondendo que é verdade. Então isso é muito importante. Faz parte do preparo do paciente, não só fazer os exames pré-operatórios, as avaliações multidisciplinares e a orientação multidisciplinar é muito importante. E nós também mantemos um acompanhamento pós-operatório multidisciplinar para que o paciente, para que a gente possa corrigir durante todo o processo eventuais falhas ou erros alimentares, intolerâncias, né, dúvidas que o paciente possa ter, ansiedade. Alguns pacientes desenvolvem depressão pós-operatória, né, então a gente tem que estar vigilante, né. Alguns pacientes desenvolvem uma certa intolerância temporária a alguns alimentos, então a gente tem que adaptar a alimentação dele. Tu não tem uma fórmula mágica que tu distribui para todos os pacientes e todos vão sair iguais, eles vão chegar iguais e vão sair iguais. Não é assim. A gente tem que adaptar a realidade de cada paciente, né? Então, isso é muito importante, a avaliação, né, do paciente pré-operatório de forma multidisciplinar e o acompanhamento desse paciente de forma multidisciplinar no pós-operatório, né? Outra
Outra pergunta, espero que eu tenha respondido a dúvida do Carlos. Outra pergunta interessante aqui é como é a recuperação pós-operatória, né? Hoje em dia, também foi um avanço, eu diria, da pandemia, né? Nós acabamos encurtando em um dia a estada no hospital. Então, hoje em dia, a gente opera num dia, cirurgia videolaparoscópica, bariátrica, faz a cirurgia num dia, e no outro dia, à tarde, o paciente normalmente vai de alta para casa. Eventualmente, fica-se 2 dias, 2 noites, né? Que era como a gente fazia antigamente, antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente acabou encurtando para ficar menos tempo dentro do hospital, né? E é bem interessante isso, que os pacientes, eles estão super bem. Eles vão no pós-operatório, na sala de recuperação, já vão fazer a primeira fisioterapia com a doutora Ângela, e depois no dia seguinte eles já começam, no mesmo dia eles já começam com os líquidos, com os água, chá e tal, e conforme a aceitação do paciente a gente já progride a dieta para uma líquida translúcida, e o paciente fica muito bem, né? No dia seguinte faz a fisioterapia de manhã, faz a fisioterapia de tarde e vai para casa, né, com todas as orientações e, obviamente, a vigilância da equipe multidisciplinar. E tem funcionado muito bem, desde o ano passado já a gente tem feito só uma noite de internação. Então a recuperação eu diria que é bem rápida, né? Obviamente uma semana vem fazer a revisão, uma semana de cirurgia faz a revisão, retirada do dreninho que fica, e a grande maioria dos pacientes volta à sua rotina normal aí em 2 semanas, né? Obviamente que tem aqueles pacientes que são um pouquinho fora da curva, né? Mas o normal é isso aí, 98% dos pacientes vão fazer isso aí. Vão fazer a cirurgia num dia, no outro dia vão embora, uma semana faz a revisão e 15 dias estão liberados aí para praticamente a vida normal. 30 dias geralmente, obviamente de paciente para paciente, a gente começa a fazer atividade física, né? Essa pergunta que entrou da Bruna Vasconcelos fez a pergunta sobre é parecida com a pergunta que já tinha sido feita durante a semana sobre a anestesia, o tipo de anestesia e a necessidade de intubação. Sim, Bruna, é também anestesia geral para fazer cirurgia bariátrica, cirurgia videolaparoscópica em geral é cirurgia, anestesia geral, e é com intubação, que é intubação temporária, não é a mesma intubação de UTI, né? Tá? Quanto tempo, a Diana entrou agora e fez uma pergunta bem interessante, quanto tempo demora a cirurgia em si? Diana, a cirurgia leva em torno de 1 hora. Hoje a gente tem a equipe bem, vamos dizer assim, azeitada, né? Sempre que no GECOM nós operamos os pacientes com 3 cirurgiões, nós somos 4 aqui no GECOM, 3 dos 4 estão em cirurgia. E como a gente já está habituado uns com os outros e sabe, tem a técnica para seguir a sequência sempre igual, né? Então a gente faz bem rápido a cirurgia. Leva em torno de 1h30, todo o processo de monitorização, indução anestésica, a realização da cirurgia e o despertar do paciente. Às vezes mais, às vezes um pouquinho menos. Obviamente cada caso é um caso, né? Mas a média é essa aí, 1 hora, 1h15, às vezes 50 minutos, tá? É uma cirurgia que hoje em dia é bem rápido, né? Já se demorou várias horas. Antigamente a cirurgia bariátrica videolaparoscópica chegou a demorar 6 horas, né? Não aqui no GECOM, mas em outros serviços aí. Então é uma cirurgia que é muito rápida, bem cadenciada, e ela tem que sair bem,
Isso com todas as seguranças, com tudo, sem atropelo. Só que é uma cirurgia que a gente já tem prática de fazer, né? Certo? Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida aqui. O pessoal que está entrando. A Tati está mandando elogios. Equipe maravilhosa, né? Uma outra pergunta interessante que se dói muito, né? A dor é relativa, né? Dor, a gente depende muito de paciente para paciente. Tem pacientes que são mais sensíveis à dor, né? E esses pacientes que já são mais sensíveis à dor, pode ter uma experiência pós-operatória um pouquinho mais dolorida. Mas ela é gradativa, ela vai melhorando a cada momento. Tem paciente que não sente dor, não usa analgésico no pós-operatório praticamente nenhum, né? Então varia muito de pessoa para pessoa mesmo. A gente tem muitos exercícios que a Ângela, a doutora Ângela trabalha com os pacientes de fisioterapia, ensina como é que se vai se movimentar, como é que se levanta da cama no pós-operatório, como se virar, como caminhar, exercícios para eliminação dos gases, né? Então tem toda uma série de coisas que a gente prepara, de exercícios que a gente prepara o paciente, de orientação que a gente dá no pós-operatório, justamente para aquilo que eu falei anteriormente, para o paciente ter a melhor experiência no pós-operatório. A gente faz infiltração local dos portais, então para não ficar dolorido, onde que tem os cortezinhos dos furinhos, né? A nossa equipe anestésica é uma equipe muito qualificada, a equipe do SANI, que já está acostumado com pacientes bariátricos há muitos anos, que nos acompanham, uma equipe extremamente qualificada e que tem também uma anestesia muito segura e muito boa. Então os pacientes têm uma experiência, no geral, uma experiência muito boa, mas eventualmente uns têm um pouco mais de dor do que outros e pode realmente sentir um pouco mais no pós-operatório, né? Vamos ver quem mais aqui. Olha aí, ó, tem uma paciente que está sem o nome aqui. 6º mês de cirurgia, melhor escolha da vida. Dr. Jorge salvou minha vida. Dr. Jorge, que está nos acompanhando na live também. Essa paciente eu só não consegui ver o teu nome aqui. A Rosângela está fazendo uma pergunta bem interessante. A Rosângela está perguntando quanto tempo para fazer academia. Isso também, Rosângela, depende muito de paciente para paciente, tá? Mas normalmente a gente aguarda 30 dias. Por quê? Qual é que é o problema maior do paciente fazer academia? É a intensidade do exercício. Que o paciente está numa restrição alimentar muito grande, né? Então o paciente também não pode passar a fazer atividade física extenuante sem uma ingesta calórica mínima ali adequada. Então a gente tem um período de adaptação aí que vai em torno dos 30 dias. Não é pela cirurgia em si, né? Obviamente que a gente tem um cuidado com os portaizinhos e tal, mas também pela ingesta, pela ingestão de alimentos suficientes para o paciente ter energia para fazer, né? Não sair desmaiando na academia. Então a gente faz esse acompanhamento. A nossa nutricionista Cibele, ela vai fazer uma suplementação, ela vai avaliar caso a caso e vai indicar para o paciente, olha, faz assim, faz esse tipo de refeição antes de ir para a academia, faz esse lanchinho, né? Vai tomar lanchinho, às vezes é um líquido, é um suplemento, né? Vai botar um whey, né, no seu lanchinho e aí vai poder ir para a academia. A grande maioria dos pacientes está fazendo caminhada já a partir dos 15 dias, né? Faz já está fazendo algum tipo de atividade física bem adequada já com 15 dias. Mas, claro, a academia a gente libera normalmente a partir dos 30. Tá, Rosângela? A Rosângela também fez cirurgia com a gente há pouco tempo. A Gabi também, Gabi, nutricionista, entrou aí. Gabi, paciente nossa. Oi, Gabi. E então, nós já estamos com mais de 45 minutos de live. Não é porque a Gabi entrou agora, mas estou
vou ter que dar um encerramento aqui, senão a gente vai ficar conversando até amanhã. É sempre um prazer conversar. Deixa eu ver se tem mais uma última pergunta aqui. Tem mais 2 perguntas aqui. Qual é a melhor cirurgia bariátrica? Olha, Rosângela, a melhor cirurgia bariátrica é aquela que o paciente e o cirurgião acharem que é a melhor para ele. Eu sou suspeito para falar, né? A Rosângela vai fazer, claro, eu confundi com a outra paciente, Rosângela. Eu gosto muito do bypass gástrico. Nós aqui no GECOM gostamos muito do bypass gástrico, que é uma cirurgia potencialmente reversível, uma cirurgia que tem uma melhor manutenção de perda de peso a longo prazo e funciona muito bem para a grande maioria dos pacientes, né? Obviamente cada caso é um caso, então tem pacientes que têm eventual contraindicação a fazer um procedimento, tem pacientes que têm contraindicação a fazer um outro tipo de procedimento. Então é bem importante que a gente faça uma avaliação conjunta, multidisciplinar eventualmente. Casos mais difíceis, né, a gente leva para a discussão do grupo, no nosso grupo aqui do GECOM, então conversa entre os cirurgiões, entre a equipe multidisciplinar e chega numa melhor decisão sempre para o paciente, né? Então é isso, viu, Rosângela? A gente sempre tenta fazer aquilo que é melhor para cada paciente, individualiza o tratamento, né? Não tem uma fórmula mágica para todo mundo. A Diana, a última pergunta, vou responder a última e aí realmente a gente vai ter que encerrar aqui porque está acabando nosso tempo. A Diana perguntou sobre a avaliação, se ela é feita na primeira consulta. A gente faz a primeira avaliação sim na consulta, tá? Mas aí tem a avaliação multidisciplinar que ela é feita em consultas subsequentes com cada um da equipe. Então, normalmente, a paciente passa primeiro com o cirurgião, né? O cirurgião vai fazer a solicitação dos exames, vai fazer uma avaliação, ver se o paciente tem uma indicação ou não de fazer cirurgia bariátrica, né? Mas não tem uma decisão definitiva na primeira consulta. Tem que ver os exames, né? Os exames precisam ser feitos, precisa ver se não tem uma contraindicação, fazer algum tipo de cirurgia, né? E aí o paciente vai passar para avaliação com a psicóloga, né? A psicóloga vai fazer uma triagem, obviamente, ver se o paciente está equilibrado emocionalmente, se ele está de acordo com aquilo ali, essas coisas todas. E dali para frente a gente começa as avaliações multidisciplinares com a nutricionista, com a fonoaudióloga, né? Com a nossa fisioterapeuta, eventualmente os outros profissionais médicos, endocrinologista, cardiologista, o próprio anestesista. Todos os nossos pacientes fazem avaliação pré-anestésica. Então isso tudo é muito importante. Então a primeira avaliação, Diana, respondendo a sua pergunta, é feita com o cirurgião na primeira consulta. Mas ali para frente a gente faz as demais avaliações, né? E aí até chegar no consenso, a equipe está de acordo que tem indicação que dá para fazer a cirurgia, aí vai ser encaminhado para fazer o procedimento, tá? Isso, uma coisa importante também para falar que veio com a pandemia, é que a grande maioria das nossas avaliações multidisciplinares hoje, elas são feitas de forma online, tá? O que facilitou muito o preparo dos pacientes. Então, as consultas com a psicóloga têm sido de forma online, com a nossa nutricionista, com a fonoaudióloga, e isso agiliza um pouco o processo, né? Porque o paciente não precisa se deslocar até aqui para fazer, nós temos muitos pacientes de fora, isso agilizou um pouco o processo. É bem interessante. Olha a Yarinha que veio fazer revisão hoje, está aí. Tudo bem, Yara? Então é isso, né? Espero ter esclarecido bastante, tirado muitas dúvidas de vocês, tá? Obviamente nós estamos à disposição aqui no GECOM para tirar
mais dúvidas, se vocês surgirem, entre em contato conosco nas redes sociais, no nosso WhatsApp mesmo. Pode agendar uma consulta, vir aqui conversar com a gente e a gente esclarece, né, da melhor forma. A gente trabalha muito com educação aqui, né? O GECOM é um grupo de estudos da cirurgia da obesidade e metabólica. Então a gente trabalha com muita educação dos pacientes aqui e a gente transmite essa informação. Mesmo que o paciente venha não fazer cirurgia, a gente vai tirar dúvidas, sanar dúvidas, né? Tentar orientar o paciente para fazer o melhor tratamento que seja para ele, encaminha para fazer acompanhamento multidisciplinar se não for indicação de cirurgia, indica balão se for o caso, né? E isso é bem legal. Então, nos colocamos à disposição para tirar dúvidas que surjam aí daqui para frente e estamos sempre de portas abertas para recebê-los na eventual necessidade de um tratamento da obesidade. Eu agradeço muito a participação de todos, os elogios aqui, os coraçõezinhos que estão rolando na tela, dos nossos pacientes e dos nossos colegas. E então vou encerrando aqui a live, porque senão vocês, quem já me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, e se me deixarem eu fico aqui até as 8 horas da noite, né? Tagarelando sem parar. Um abraço a todos aí, obrigado pela participação mais uma vez e nos vemos aqui no GECOM. Obrigado.